Hoje eu vou dar a minha aula para vocês sobre movimentos sociais e multiculturalidade. Vocês devem saber mais ou menos um pouco, porque a gente tem uma matéria específica de multiculturalismo, né? Então, dá para saber, mas eu vou falar algumas coisas que eu achei interessante colocar aqui na aula. E é isso. Aí, as perguntas, depois que eu acabar tudo, vocês podem fazer, ou ir fazendo mesmo ao longo da aula, é isso. Eu não vou passar tudo aqui no quadro, porque é muita coisa. Então, senão vai ficar muito grande, vai demorar demais. Então, eu vou colocando alguns tópicos aqui, explicando. É isso. Letra bonita. Eu ia falar isso, letra bonita e professora. Obrigada. Muito bonita. Então vamos lá, a gente vai começar aqui pelos movimentos sociais, que eu decidi separar eles certinho, bonitinho, para vocês poderem entender melhor. Então vamos lá. Eu coloquei as definições, exemplos, origens, e aí eu vou por tópicos bonitinhos. Os movimentos sociais, né, eles são ações coletivas por grupos organizados dentro da sociedade, né, que visam lutar por alguma causa social. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz de pessoas que são excluídas do processo democrático e que buscam ocupar os espaços de direitos na sociedade. Né? Ou seja, pessoas homossexuais que lutam pelo... Como eu falo? Pelos direitos. Pelos direitos, pessoas negras. Tem esses movimentos aí, né, que as pessoas vão levantando os cartazes, gritam, então são direitos mesmo. E é isso, basicamente é isso os movimentos sociais, né? São ações coletivas mantidas por grupos da sociedade que visam lutar pelos seus direitos. Aí, a origem dos movimentos sociais. Na passagem do século XIX para o século XX, os sindicatos institucionalizaram-se como coletivos que visavam defender os trabalhadores da exploração patronal. Então, tudo começou, todos os movimentos sociais começou pela exploração patronal, né, que eram os patrões que exploravam os trabalhadores, basicamente isso. Aí a gente pode citar exemplos. A gente pode citar exemplos de movimentos sociais. A gente pode citar. A gente pode citar os movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, movimentos feministas, movimentos antirracistas, movimentos ambientalistas, movimentos de união de comunidades e periferias, movimentos de luta contra a homofobia e a transfobia, como o movimento LGBTQIA+. E assim vai, são vários movimentos, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um para vocês. Então azul aí. Professora calminha, né? Muito! Diferente. Uma típica professora de humanos. Porque de exatas é tudo desorientado. Matemática deixa qualquer um doido. Então, não sei.
em defesa dos trabalhadores, das classes sociais mais baixas, movimentos socialistas e anarquistas. Pra quem não sabe o que é anarquista, são pessoas que apoiam o capitalismo dentro do Estado, que visavam uma completa revolução e dissolução da ordem social capitalista. Na década de 1960, devido às sequelas deixadas pela Segunda Guerra Mundial e ao clima de polarização mundial causado pela Guerra Fria, novos coletivos, ações e movimentos surgiram por todo o mundo. As pautas dos movimentos sociais passaram a diversificar-se a partir desse momento. Nos Estados Unidos e na África do Sul, a população negra revoltou-se contra o injusto sistema de segregação racial, que é a exclusão dos negros, verdadeiramente, que garantia privilégios da população branca e retirava os direitos da população negra, tratando essa camada como uma horda de cidadãos inferiores. Então, esse foi a causa dos movimentos antirracistas. Aí, os movimentos feministas. A população LGBTQIA+, também entrou em cena para reivindicar o direito de expressar-se livremente e de não ser julgada ou segregada por isso. O episódio que gerou um grande movimento social foi o ocorrido no bar. Você fala esse nome não, né? Não precisa falar. Não, ocorreu no bar, tá bom. Eu não sei qual bar que é. É Stone Wine, Nova York. E resultou em confronto com a polícia e deu origem à parada do orgulho gay. Então, esse foi a origem do movimento LGBTQIA+. Aí agora eu vou falar pra vocês. Professora, eu acho que tem uma. Sobre a parada LGBT. Até hoje eles fazem, né? Sim. A parada meio que a passear, Sim. no mesmo dia. Sim. Esses movimentos sociais não acabaram ainda, começaram há muito tempo e não acabaram ainda. Porque até hoje, né? Tem homofobia, tem preconceito. Então, é mais sério mesmo fazer isso. Aí agora eu vou falar pra vocês do Brasil, de alguns outros movimentos sociais. Um exemplo de localidade da luta social ocorre no Brasil com movimentos como o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, conhecido como Movimento do Sem Terra. O Brasil é um país que, ao contrário dos países desenvolvidos, nunca produziu uma eficaz reforma agrária, com medidas para desenvolver a melhor distribuição da terra. Aí, vamos lá. O que esses movimentos sociais visam? Os primeiros movimentos sociais visavam resolver os problemas de classes sociais e políticos, como a ampliação do direito ao voto. Hoje, os movimentos sociais baseiam-se em grande parte nas pautas identitárias, que representam categorias como gênero, raça e orientação sexual. Então, gente, basicamente é isso. Os movimentos sociais são muito importantes. As pessoas realmente conseguirem seus direitos, levantarem sua voz, não ficar só naquele passado onde todo mundo tinha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e ficar quietinho. Então, eu acho que é muito importante a gente mesmo ter movimentos sociais, a gente lutar pelos nossos direitos. Alguma pergunta sobre... Professora, seria uma forma da sociedade se organizar, esses movimentos sociais, para lutarem em conjunto por um objetivo comum? Eu acho que sim. Eu acho que não, com certeza sim. Porque é um grupo, né, de pessoas que se sentem direitos atendidos, elas são esses direitos, né? Sim. E os políticos, né? Eles apoiam essas paradas? Muitas vezes não. Muitas vezes não. E outros, assim. Depende. Tem, por exemplo... Não vou falar de religião aqui, né, gente? Porque a gente não sabe. Eu acho que elas nem apoiam, né, professora? Porque... Mas assim, né? Vai de religião, né? Mas a grande maioria... Uma pergunta, assim, não saiu muito, assim, do contexto, a gente fazer um movimento social, assim, um mutirão para reclamar sobre a merenda da escola. Porque até agora eu acho um absurdo ter dado somente um pão para os alunos. Somente um pão. Aí o movimento chamaria como? O movimento Alunos com Fome. Sim. Alunos com fome. Já te contei que na minha época de ensino médio não tinha nem merda. Mas que agora a agradecer. verba é maior, gente.
Gente do céu. Depois você corta assim. Ele Não, tinha. não era não, Jesus que multiplicou, mas ele emprestou 5 tinha pães e gelatina os lá, 10 lá peixes. em São Paulo. Ele tinha gelatina, cachorro quente, Na minha época de ensino médio não tinha merenda no Dark. arroz doce. Só tinha o fundamental. Não? O Dark é um reboco. Muitas vezes. Aí eles começaram a. Dava uma embromadinha para poder aumentar, né? Mas a minha colega aluna ali, a Duda, ela falou dessa questão dos políticos, mas já tem muitos políticos, né, que eles já querem surfar nessas ondas dos movimentos, né? É verdade. Como é que chama? Igual, por exemplo, o negócio de cachorro. Hoje em dia, tudo quanto é vereador, pelo menos um vereador por cidade é vereador de cachorro. Verdade. A última que teve aqui não deu muito certo, não. Não. Tipo, uma pergunta também envolve uma questão. E aqui, o povo das pessoas. Como é que é o nome daquela mulher que era transexual e trabalha na política? Que ela vê humilhando aquele lá, o puxa-saco do Bolsonaro, o mini Bolsonaro. O William Hilton, é Hilton? Essa aí. O amor, perfeita. Presidente do Brasil. Por mim, ela podia ser presidente. Ela se tornou gay. Se ela fosse ditadora, eu aceitava. É um direito como Mulher cessada. Foi de direita, né? Professor, eu queria falar sobre a questão do desenho. A Disney é como falar, né? Tem muito conceito, mas ela tem um padrão. Isso, mas a diversidade dela, pra ela fazer essa diversidade, é mais pra ganhar dinheiro do que. Assim, eu, do meu lado, eu penso que é pra poder incluir as outras pessoas, né? Ou também pra realmente poder gerar uma certa falação, né? Sobre aquela questão daquele desenho, a Pequena Sereia. A Pequena Sereia, ela sempre foi padrão, sempre foi ruiva, sempre foi branca. E aí, recentemente, né, foi lançado um trailer de uma sereia negra com cabelos cacheados, né? Acredito que seriam cacheados mesmo. Dreads. Isso, dreads. E aí, gerou uma falação imensa. Não pode, porque a sereia é branca, ela tem que ser assim, ela tem que ser assim. E aí, eu acredito que muitas pessoas ficaram felizes porque essa representatividade é uma princesa. Porque ofereceram, né, muitas princesas diferentes, assim, diferentes não, né? De multiculturalismo, né? De cada região. O Brasil é uma mistura, gente. Então não pode ser aquela coisa padronizada. Tem que ser branco, tem que ser loiro, tem que ser ruivo. É uma mistura, então eu acho que tem que trazer essa representatividade, tá certo. Teacher. Mas aí eu acho que igual a Duda falou da questão do dinheiro, é uma empresa e obviamente ela vai visar lucro. Porém, entretanto, todavia, é o que o Thiago comentou com a Sabrina, inclusive. Existe uma diferença entre querer ter representatividade e entre querer desconstruir para lacrar, que é o que estão fazendo com o exemplo da Branca de Neve. Tiraram o emprego de pessoas com nanismo porque é errado ter 7 anões. Mas se é um filme que representa pessoas com nanismo, por que você vai tirar e usar IA para fazer se você poderia estar gerando oportunidade de emprego? Isso é verdade. Então eu acho que meio que se perde nessa lacração. E tudo isso porque um ator com nanismo falou que não faria o papel. Porque ele achava um papel preconceituoso, um papel muito bizarro, mas talvez outros atores interpretariam com muito prazer. Então, tipo assim, acho que é muita questão da lacração extrema e do medo dos movimentos de massa. O medo de cometer um deslize e acabar falindo a empresa, por exemplo. E desse lado também, né? Pior que é mesmo. Eles visam mais o lucro, né? Do que realmente a representatividade. Você está certo, é um ponto pra você. Obrigada. Um ponto não, 2 pontinhos de lucro. Obrigada. Eu adoro público. Tem uns pincéis azuis aí bons, professor, eu acho, aí no canto, acho que não. O Lucas carregou lá pra você. Sim. Não parece que ele pegou nada, não. Com todo respeito.
foi só para isso. Mas eu vou dar uma pincelada aqui com vocês. O multiculturalismo é a inter-relação de várias culturas em um mesmo ambiente. É um fenômeno social que pode ser relacionado com a globalização e as sociedades pós-modernas. Alguns países apresentam uma maior multiculturalidade, muito devido aos diferentes grupos de imigrantes recebidos, mas também por observar outros fatores de integração e o desenvolvimento de novas culturas a partir do choque cultural. O multiculturalismo também pode ser chamado de pluralismo cultural. É um conceito da sociologia aplicado aos estudos em ciências sociais. O multiculturalismo surgiu nos Estados Unidos como um movimento social que lutava pelos direitos civis de grupos dominados e excluídos. Ou seja, esses dois tópicos, movimentos sociais e multiculturalismo, têm tudo a ver. Aí, eu separei para vocês alguns tipos de multiculturalismo, porque essa professora deve saber, mas eu sabia. Que é o tipo. Então, pessoal, eu separei 4 multiculturalismos diferentes para vocês saberem os conceitos. Eu não sabia, né? Eu vou começar pelo multiculturalismo conservador. Ele aceita apenas os elementos culturais da elite branca, negando a diversidade. Ou seja, só brancos podem participar desse multiculturalismo. Aí, multiculturalismo humanista liberal. Afirma a igualdade natural sem considerar as diferenças de oportunidades entre os grupos. Multiculturalismo liberal de esquerda. Defende a diversidade cultural e luta por direitos civis, para que as tradições, origens e cultura de cada etnia sejam respeitadas. Multiculturalismo crítico. Defende a pluralidade e a heterogeneidade e se opõe a qualquer forma de padronização. Esse aqui é a verdade. Aí quem se identifica? Sim. Aí, multiculturalismo no Brasil. O Brasil se desenvolveu a partir de uma construção social entre os portugueses, europeus, os indígenas, povos originários e os negros sequestrados e escravizados de diversos territórios africanos. Ao longo dos séculos, o território brasileiro recebeu holandeses, franceses, espanhóis, italianos, japoneses, alemães e outros imigrantes, fazendo transformação na cultura brasileira. Um exemplo de multiculturalismo seria o respeito ao povo de diferentes religiões. Então, gente, basicamente é isso. O multiculturalismo diferenças etnias, né? Brancos, negros, não só de etnias, mas também de pensamentos, de comportamentos. Então é uma diferença mesmo, pode falar. Esse multiculturalismo conservador, isso não é racismo, não? É uma espécie de racismo. Bom, acho que pelo que eu entendi, né, professora? É uma espécie de racismo. Mas e as leis, né, quando fala que racismo é errado, não era melhor prender o povo? Sim, mas geralmente essas pessoas, elas praticam, óbvio, mas elas não deixam tão explícito. Aí às vezes pode ser num jeito de brincar, Sim. E é isso, elas não deixam tão explícito esse preconceito. Também é sobre o assunto multiculturalismo conservador, que tem um país que é a Coreia do Norte. Aí lá eles só tem povo branco que eles não deixam nenhum imigrante de outro país ir. Aí o povo da Coreia do Norte é só branco. Eles deixam entrar uma pessoa preta assim?
Pelo que eu sei, Não deixa entrar ninguém. pelo que eu sei pode entrar, mas não pode. Pelo que eu sei pode entrar, mas não pode. Chegou no final da aula, mas tudo bem. Pelo que eu entendo, não sei se a professora vai concordar comigo, essas pessoas podem entrar lá, mas elas têm uma certa. Tem que seguir o código, né? E claro que o tratamento é como estrangeiro, né? Então, vou pensar assim. Com certeza. Na verdade, também nem é só negro, é qualquer imigrante lá. Qualquer imigrante lá. Inclusive os sul-coreanos, né? Eles são os mais Intolerantes. Inclusive, no Catar também é assim. Quando Isso teve, parece. a Copa do Brasil, né? Do Brasil não, do mundo. A Copa do Mundo. Eles não deixavam pessoas homossexuais entrar. Era tipo, não, quero vocês aqui, vocês não vão entrar. No Catar, né? Vocês não vão. Lá tem E não entraram. E lá tem até dia específico, tipo assim, hoje homem vai no shopping, amanhã é dia de mulher. Mas o brasileiro também é meio xenofóbico, né? Porque assim, nas Olimpíadas de Paris apelidaram o símbolo deles lá de clitóris. Uai, então assim. Pulando, cai no buraco, aí do nada no buraco sangrando. Muito orgulhosa de você. Mas tem coisa, não sei se vocês vão concordar, mas tem coisa que eu não acho errado. Eu acho assim, nós temos a nossa cultura, aqui a gente tem mais liberdade. Mas se você vai para um país que não é assim, eu tenho que ter uma postura diferente mesmo, eu não posso sair fazendo. Desde que a gente não invada Né? a privacidade deles e eles também não invadam a. Sim, mas tipo, se você vai lá a mulher anda coberta. Eu vou chegar lá, eu vou querer andar do jeito que eu acho que é, cultura deles. Mas aí Acho que a gente tem que saber respeitar. Não dá pra pôr um biquíni, né? Né? vai ser a conta também. Dá, mas depois vai ser morto, né? Mas poder até pode. Vamos fazer inglês. Coisa toda. Tá, gente, então assim, pra fechar então, eu vou falar pra vocês o que os dois têm a ver. O multiculturalismo possui um profundo impacto na história e cultura do Brasil e do mundo. Movimentos históricos de resistência, como a luta contra a escravidão e a conquista dos direitos civis, são exemplos de como a diversidade cultural contribui para a transformação social. Então, ou seja, os dois estão interligados, né? Eu acredito que sem os movimentos sociais e multiculturalismo, os dois não andam, certo? Então é isso, gente. Tá.